Depois de muita polêmica e tentativas de censura, chega hoje aos cinemas brasileiros o filme Marighella, que conta a história de um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura militar. Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O filme, escrito e dirigido por Wagner Moura, é baseado no livro de Mário Magalhães, que tem o título Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Além da dificuldade na liberação do filme aqui no Brasil, o longa sofreu ataques no IMDb, que é um site especializado em análises e notas para as produções cinematográficas. Usuários começaram a bombardear o título com nota mínima para prejudicar a classificação do longa. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Wagner Moura comentou sobre os ataques sofridos durante a produção. Quais foram, além das notas baixas no IMDb, além do atraso no cine, quais foram os principais problemas que você teve para conseguir fazer o filme estrear no Brasil? Acho que é legal dividir um pouco também. Teve ameaça no set? Chegou a ter medo? Eu não tenho medo dessa gente, porque eles são covardes, assim, dizem que vão lá ameaçar, mas eu acho o seguinte, eu acho que fazer um filme sobre Marighella também, por outro lado, eu entregar um filme sobre Marighella no Brasil de hoje, faz parte de um enfrentamento do qual eu tenho muito orgulho de participar. E acho que nós precisamos fazer esse enfrentamento contra o fascismo. E essa é a principal polêmica que vamos tratar aqui neste podcast. Para uma parcela da esquerda, Marighella era um revolucionário. Para uma parte da direita, um terrorista. A data de lançamento do filme não foi escolhida por acaso. Neste mesmo 4 de novembro, mas no ano de 1969, Carlos Marighella foi morto em uma emboscada na Alameda Casa Branca, na cidade de São Paulo, por agentes do DOPS, em uma ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Marighella morre às 20 horas do dia 4 de novembro de 1969, aos 58 anos de vida, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. As únicas imagens e movimento de Carlos Marighella até agora conhecidas registram Carlos Marighella morto. Mas antes de falar das inúmeras polêmicas políticas por causa do lançamento do filme, vale aqui um breve histórico de quem foi Carlos Marighella. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Ao povo brasileiro, partidários da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Você ouviu um trecho de uma transmissão clandestina de Carlos Marighella através da chamada Rádio Libertadora. Nascido na Bahia, é filho de um italiano com uma empregada doméstica negra. Aqui vale pontuar a questão da cor de pele, pois até isso virou polêmica. Apesar de ser mais claro do que o cantor Seu Jorge, que o interpreta no filme, Marighella sempre se considerou negro. Inclusive o diretor do filme, Wagner Moura, chegou a comentar essa polêmica no programa Roda Viva. Desconectar Marighella e a luta de Marighella com essa ancestralidade malê é um desserviço evidente à história do povo preto no Brasil. Em 1934, abandonou o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia para ingressar no Partido Comunista Brasileiro. Em maio de 1936, durante o governo de Getúlio Vargas, foi preso por subversão e torturado pela polícia durante 1 ano. Ao sair da prisão, entrou para a clandestinidade, sendo recapturado em 1939, permanecendo na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país.
Após o golpe militar, foi baleado e preso por agentes do DOPS dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. O trecho da entrevista que você acabou de ouvir foi concedido por Marighella em 1967 à Rádio Havana de Cuba. Libertada em 1965 por decisão judicial, optou pela luta armada contra a ditadura. Como tenho uma posição divergente em relação à direção do Partido Comunista Brasileiro, porque sou partidário da luta de guerrilhas como caminho para a solução dos problemas do nosso povo, creio que seria ridículo expulsar um revolucionário somente porque veio a Cuba trazer a solidariedade do povo brasileiro à Revolução Cubana e à primeira Conferência de Solidariedade Latino-Americana. Marighella foi expulso do PCdoB em 1967 e, em fevereiro de 1968, fundou o grupo armado Ação Libertadora Nacional, que no ano seguinte participaria do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em uma ação conjunta com o movimento revolucionário 8 de outubro. I must say that the decision taken by the Brazilian government must have been a very difficult decision. Este é o embaixador americano Charles Elbrick após ser solto pelos sequestradores. Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte de Marighella. E em 2008 foi decidido que sua companheira, Clara Scharf, deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro. Em 2012, depois das apurações da Comissão da Verdade, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, oficializou a anistia de Marighella. Declara anistiado político Carlos Marighella. Este é o vice-presidente da Comissão de Anistia, Egmar Oliveira. Sobre esse período intenso da história brasileira, nós vamos conversar agora com o ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Ele não só integrou a Aliança Libertadora Nacional, como era amigo de Carlos Marighella. Olá, senador, tudo bem? Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, Emanuel. Muito prazer em falar com você. Eu sou um grande fã dos podcasts do Estadão. Muito obrigado, senador. Bom, senador, há uma guerra de narrativas colocada agora, até pelo lançamento do filme, né, com pedras armadas, tanto da direita quanto da esquerda, mas não é muito reducionista classificar o Marighella ou como revolucionário ou como terrorista? O Marighella, sem dúvida nenhuma, era um revolucionário formado na escola do Partido Comunista Brasileiro, da qual ele foi militante, foi um dirigente importante, chegou a ser deputado constituinte pelo PCB, na bancada do PCB, e a vida toda foi membro do Partido Comunista, tendo saído do Partido Comunista por uma dissidência em 1967, para formar uma organização voltada para a luta armada, quando que o Partido Comunista não preconizava a via armada para fazer a luta contra o regime. Agora, o terrorismo é uma coisa, ele no livro, ele tem um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, em que ele se refere ao terror como uma arma que pudesse ser utilizada para desorganizar as fileiras do adversário, mas não no sentido de atacar civis, atacar pessoas que nada têm a ver com a luta. E que tipo de liderança ele exercia, senador? Essa ALN, ela tinha uma organização que fugia muito do padrão leninista, típico dos partidos comunistas de organização. Um padrão de organização que, ainda moldado pelo Vladimir Lenin, em 1903, que é uma organização centralizada, com profissionais, com revolucionários profissionais, com um sistema de decisão que envolvia discussão, debate, mas sempre a última palavra era de uma direção e uma direção coletiva. Esse é o modelo, digamos assim, é o molde organizacional dos partidos comunistas tradicionalmente. A ALN tinha uma organização, ela é antítese da organização. Ela tinha uma concepção
muito espontaneísta, digamos assim, na organização. Segundo Marighella, era ações de resistência armada que acabaria por criar uma organização. Era um comando bastante centralizado, muito na pessoa dele e do Joaquim Câmara Ferreira, mais dele até do que Joaquim Câmara Ferreira. Pessoalmente, senador, como é que foi para o senhor tomar a decisão de integrar uma luta armada? Na época, quem se lembra ou estudou esse assunto, haverá de registrar o fato de que, nesses anos 60, a esquerda, no mundo todo, conheceu movimentos que eram dissidências de organizações tradicionais ou criadas a partir de uma visão de ação armada. Na América Latina, isso sob a influência muito grande da Revolução Cubana. Todos os países da América Latina, da América do Sul e da América Central. No Brasil não foi diferente. Havia no mundo a crença de que a revolução deveria ser feita pelas vias da violência revolucionária, a partir do grande alcance que teve a Guerra do Vietnã. O Vietnã era visto como um modelo de uma ação revolucionária. Era preciso enfrentar o imperialismo com armas na mão. No Partido Comunista Brasileiro, havia uma polêmica sobre qual seria o melhor caminho de enfrentar a situação criada a partir do golpe de 64. Alguns, e essa tese predominou, consideravam que era importante a ação de massas, a ação política, a ação dos partidos políticos, participar das eleições. Essa era o que predominava no Partido Comunista Brasileiro. Mas uma outra corrente, a corrente liderada por Marighella, aqui em São Paulo, preconizava a luta armada. Achava que o golpe de 64 ocorreu porque não houve efetiva organização da esquerda na época para enfrentar o golpismo, que já se pronunciava a partir da posse de Jango, né? Então, essa polêmica, ela correu solta no Partido Comunista Brasileiro. Essa corrente que preconizava o enfrentamento armado, essa estava muito por a influência desse ambiente cultural a que me referi, da contestação das formas tradicionais de organização comunista, da crença na espontaneidade das massas, num certo voluntarismo. O Marighella dizia o seguinte: o dever do revolucionário é fazer a revolução. Como se a revolução pode ser decidida pela consciência de um revolucionário. A revolução depende muito de qualquer que seja ela, depende de condições objetivas, né? O fato é que eu, na época, eu tinha 22 anos, eu com muitos companheiros de geração minha, aderi a esse movimento. E aqui rompi com o Partido Comunista acompanhando o Carlos Marighella. E o senhor não se arrepende de ter tomado essa decisão? Eu acho que foi uma decisão, um movimento que foi um movimento profundamente equivocado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não vai em nenhum detrimento à pessoa do Marighella. Eu gostava dele, ele era um personagem sedutor, era um homem cheio de história, de humor, grande talento, de um carisma que fascinava as pessoas. Eu gostava muito dele. E a morte dele, para mim, foi um choque muito grande. Agora, com o tempo, eu me dei conta de que é um movimento absolutamente equivocado. Como se fosse possível enfrentar e derrubar um regime instalado no Brasil e que tinha apoio popular, a ditadura, né? Enfrentá-la com um armamento precário, com meia dúzia de estudantes e intelectuais. Isso seria uma coisa absolutamente impensável, irrealista. Isso levou a uma radicalização da direita também, que teve como consequência dizimação de tantos quadros valorosos, meus amigos, meus companheiros. E o que resolveu realmente mudar, o que fez com que o regime mudasse, a democracia fosse restabelecida, foi a luta de massas, a luta política, a luta pela anistia, a luta nos sindicatos contra arroxo salarial, participação nas eleições do MDB. Isso é que levou ao isolamento e finalmente, à derrota da ditadura. Então não era uma revolução pela democracia, era uma revolução contra a ditadura. Pensando agora em memória afetiva, o que você guarda dentro de si dessa sua relação com o Marighella? O que vem à sua cabeça assim, desses momentos mais íntimos com o Marighella? Olha, o Marighella, para a esquerda brasileira daquela época, a esquerda na época era basicamente a esquerda comunista. Você tinha também uma esquerda cristã, católica,
mas basicamente a esquerda do Brasil era a esquerda comunista, o Partido Comunista. E o Marighella é uma figura quase que mitológica, pela prisão dele, pela prisão dele logo depois do golpe, no episódio em que ele foi baleado dentro do cinema, a resistência dele à tortura e certos traços até pitorescos da biografia dele, né? O fato de estudante de engenharia fazer uma prova em versos. O Marighella era realmente uma figura que todo homem de esquerda ou mulher de esquerda na época gostaria de conhecer. E quando eu o conheci, realmente ele é um sujeito encantador. Ele estimulava as pessoas, ele era amigo, ele era caloroso e muito inteligente, uma conversa cheia de vida, era um grande, uma prosa muito cativante, uma memória viva daquilo que ele tinha, da sua trajetória e todos os episódios que viveu na luta dele. Enfim, é um prazer enorme conversar com ele. E era um homem sereno. O Marighella não tinha, apesar da sua ação ser uma ação muito arriscada, os riscos gravíssimos que ele corria, era difícil o Marighella se disfarçar. Ele era um mulato alto, bonito, às vezes ele punha uma peruca e ficava pior ainda. Uma vez eu encontrei com o Marighella, estava com uma peruca caju. Falei, pelo amor de Deus, cara, tira esse negócio aí. Ficava mais visível ainda, né? Porque a própria aparência dele era uma aparência assim, que chamava atenção, como um homem bonito, um tipo humano, né? E é verdade ou lenda essa história de que ele gostava que fosse o senhor que dirigisse o carro dele? Não, ele tinha várias pessoas que dirigiam para ele, né? Eu era um bom motorista. Hoje ninguém acredita quando eu conto isso, mas eu era um excelente motorista. E nós tínhamos um sistema, nós nos revezávamos, né? Eu tinha alguns pontos com ele que eram pontos fixos, nós chamávamos nossos escritórios. Então, escritório número tal, eu ia lá, pegava, geralmente ele estava andando na rua, conversando com alguém, depois a pessoa ia embora, e aí eu pegava, levava para o outro ponto, no outro escritório, e ia conversando com ele. Eu me lembro uma conversa mais longa, foi quando eu fui à Praia Grande receber um companheiro que tinha chegado de Cuba e que depois morreu, foi barbaramente torturado, e fui buscá-lo junto com o Marighella, fui encontrar com ele. E no caminho de Santos, da Praia Grande para São Paulo, nós ouvimos o rádio, ligamos o rádio e tinha a notícia da prisão dos estudantes no Congresso da UNE, em Biúna, e onde o Dirceu, aliás, foi preso. E o Marighella me disse, Aloysio, muitos desses rapazes e moças vão aderir ao nosso movimento, porque se fechou a perspectiva para eles de uma luta pacífica dentro do movimento estudantil. Para a gente concluir aqui, senador, queria saber se o senhor pretende ver o filme do Wagner Moura, se o senhor já assistiu, ou se mexe demais com as suas emoções. Olha, eu tenho muita dúvida, viu? Há um filme que se chama Batismo de Sangue, do Elvésio Rapon, que conta a história daqueles frades dominicanos que foram presos, torturados, um deles, inclusive, um Frei Tito, que acabou se suicidando na França, pouco depois que foi solto. Eu não quis assistir, não consegui assistir. Eu não sei se vou conseguir ver esse filme, sinceramente. Eu tenho dúvidas. Porque realmente é algo que mexe muito comigo, porque foi uma experiência de uma enorme intensidade. Apesar de ter se passado tantos anos, 50 anos, é algo que, quando eu me lembro, eu ainda sinto Você sabe a sensação que eu mais tinha? O medo. O medo de alguma dessas ações acabar tendo que matar ou morrer ou acabar sendo preso. Isso, felizmente, não aconteceu comigo, mas é sempre esse pavor que a coisa pode acontecer, pode desabar. Isso me acompanhou permanentemente todo aquele tempo. E eu tive que vencer isso para poder participar. Foi um esforço íntimo, enorme. Não só meu, mas acho que de todos aqueles que participaram disso, né? Nós ouvimos o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para falar um pouco mais sobre a resistência à ditadura e a sua convivência com o revolucionário Carlos Marighella. Muito obrigado, viu, senador, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. De volta às polêmicas em relação ao filme. A produção do longa acusou a Ancine de não ajudar com questões burocráticas para viabilizar sua estreia. Segundo Wagner Moura,
a Agência Nacional do Cinema, no governo Bolsonaro, teria passado a atuar com motivações políticas. Os ataques foram todos. A questão com a Ancine é uma questão absolutamente clara, para mim, de censura. O Marighella tinha sido contemplado com o fundo setorial para complementação de produção. Fomos contemplados e não recebemos o dinheiro porque os 2 pedidos corriqueiros da O2 foram negados pela Ancine no momento em que Bolsonaro abertamente falava em filtragem na Ancine, em que filmes como Bruna Surfistinha não podiam existir, e não só o Marighella, em que vários outros produtos culturais estavam sendo cancelados, que editais de temática LGBT eram cancelados no Brasil. Mas não para por aí. O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que foi afastado do cargo pela Justiça, chegou a anunciar que todos os arquivos atrelados a Carlos Marighella seriam excluídos do acervo da instituição. A sequência de tweets de Sérgio Camargo, então vou ler aqui com vocês, ó. Faltam 5 dias para o exorcismo do marxismo na Fundação Palmares. Serão excluídas do acervo obras de e sobre o terrorista psicopata Marighella, o racista / homofóbico Che Guevara e o genocida Joseph Stalin. Eles nada têm a ver com a cultura de temática negra. Funcionários e pesquisadores do órgão acusaram Camargo de negar a importância dessas pessoas, principalmente as que se projetaram como símbolos da esquerda. No programa Roda Viva da TV Cultura, Wagner Moura foi questionado sobre o que achava dos comentários de Camargo. Ele fala que a cinebiografia, que é um filme racista por chamar cada homem preto honrado do Brasil de marginal ao escalar um ator preto para o papel de psicopata comunista. Eu queria que você comentasse. Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo. Nem esse cara, nem aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Eu não vou comentar. A gente precisa escolher os combates que a gente tem que combater. Sabe? Eu não posso comentar uma frase dessa. Após essa fala, o diretor foi alvo de ataques do secretário especial da Cultura, Mário Frias, que afirmou desprezar o ator. Para analisar esse fla-flu que virou a estreia do filme Marighella no âmbito político, vamos conversar com o professor e cientista político da USP, José Álvaro Moisés. Olá, professor. Obrigado por participar aqui mais uma vez. Olá, um grande prazer participar aqui. Professor, o lançamento desse filme, o Marighella, novamente trouxe à tona as divisões entre esquerda e direita, divisão do mundo e também da história. Justamente essa visão sobre a ditadura e a resistência armada a ela ainda é uma ferida aberta e, portanto, motivo dessa disputa ideológica? Nos mais de 30 anos que nós temos da Terceira República, ou da Nova República, o assunto foi progressivamente perdendo momento. Ocorre que o presidente da República, que jamais se desligou desse tipo de polarização, ele trouxe o debate à tona de novo e os seus seguidores também trouxeram. Então, acaba sendo que, por um lado, o presidente defende o regime militar e, ao mesmo tempo, defende, por exemplo, procedimentos de tortura que foram realizados por alguns das pessoas encarregadas da repressão na ditadura, não é? E, por outra parte, as forças que são contra vão progressivamente se mobilizando. Eu penso, Bonfim, que o lançamento do filme Marighella não é o melhor exemplo, porque, evidentemente, como Marighella praticou a luta armada contra o regime e foi morto pelo regime, é um caso muito singular, muito especial, que só um conjunto muito minoritário da população brasileira, e eu diria mesmo da oposição brasileira, tem esta posição. Então, por exemplo, a imagem que nos ocorre, não é, no lançamento do filme, uma sala de cinema cheia e as pessoas aplaudindo quando termina o filme, de certa maneira é natural, porque são apoiadores dessa perspectiva ou admiradores dos atos considerados heróicos realizados pelo Marighella. Mas não representa a maioria da população que está sentindo a polarização e não representa
digamos assim, nem sequer a oposição, eu diria que nem mesmo a oposição mais à esquerda, é um segmento muito minoritário. Eu digo isso porque eu acho que nós precisamos desmistificar um pouco o debate esquerda-direita. Parece ser uma coisa absolutamente, uma polarização que vai levar a um confronto inevitável, etc. Mas é uma coisa muito simples, né? A imagem clássica da esquerda e da direita, que, num certo sentido, se tornou conhecida a partir da Revolução Francesa, no fundo, ela remete para uma questão muito simples, que é a de saber que existe sempre em sociedades que são divididas, sociedades complexas, sociedades desiguais, como é o caso do Brasil, existe sempre uma posição que quer manter a situação como ela está, a situação da propriedade, a situação da concentração de renda, a situação de serviços públicos que são limitados para certos segmentos da população, e existe um outro segmento que, por variadas posições, tende a pedir mais abertura, restrição do sistema de propriedade que não respeita direitos. Tem segmentos da direita que não concordam com a ditadura militar, nem mesmo com o governo Bolsonaro. Portanto, é preciso, de alguma maneira, despotencializar, despolarizar esse debate para ver que ele tem aspectos que fazem parte da vida normal de sociedades que são divididas, que são complexas. Tem uma questão de fundo aí, professor, relacionada à questão do autoritarismo, independentemente de esquerda ou direita, acaba se tornando sempre um risco a quem pratica a política de maneira mais apaixonada, e isso é possível identificar seja no Marighella, seja agora com o governo Bolsonaro? Na ciência política, tem alguns autores que sustentam que é da natureza humana, uma vez tendo poder, exacerbar o poder, buscar cada vez mais poder e, de alguma maneira, inclusive, abusar do poder. Portanto, uma consequência desta concepção crua da natureza humana é que nós precisamos de mecanismos de fiscalização e de controle. Quem se coloca na posição da fiscalização e do controle do abuso do poder, em geral, está situado no campo progressista, que, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, nós chamaríamos mais à esquerda. Quem é contra a fiscalização, o controle, o monitoramento do abuso do poder e, eventualmente, deixa as portas abertas para, inclusive para a corrupção, em geral está situado mais no campo da direita. Tradicionalmente, no Brasil, foram as forças conservadoras, oligárquicas, que, de alguma maneira, historicamente, se envolveram com a corrupção. Mas nós tivemos experiências como a dos anos do PT no governo, em que, eventualmente, o abuso do poder se colocou também para a esquerda, e, num certo sentido, foi quase como se certos segmentos da esquerda tivessem aceitado a dinâmica que vinha de períodos históricos anteriores, e que, num certo sentido, estavam enraizados numa concepção conservadora. Não é? Qual foi o argumento? A política é assim mesmo, foi sempre assim no Brasil, e para realizar objetivos sociais, nós não podemos deixar de participar. Isso é uma fraude e é um engano. E, num certo sentido, confundiu um pouco essa questão, porque, de certa maneira, colocou segmentos que, em tese, seriam a favor da justiça social ao lado de um tipo de comportamento que, evidentemente, é inaceitável. Né? As denúncias que vieram no Mensalão e depois com o Petrolão, de alguma maneira, indicaram que houve, digamos, uma passagem de segmentos que estavam mais situados à esquerda para um campo que seria propriamente dos segmentos conservadores. Eu até hoje não ouvi uma explicação sobre isso. Como é que esses setores fizeram esse tipo de comportamento, de procedimento, sem precisar se explicar. Eu até compreendo que na política, como a política é habitada, é ocupada por seres humanos, sempre haverá a ocorrência de erros. Mas na política é muito importante que quem comete erros assuma publicamente e modifique a sua posição, faça uma correção. Nós não vimos, nesse caso, essa correção. Isso também ajudou a polarizar, porque daí significa que um lado joga como se fosse, digamos assim, próprio da posição política do polo oposto, não é? Um tratamento da corrupção
que é, para a grande maioria dos eleitores brasileiros, é algo completamente inaceitável. Professor, agora há pouco eu conversei e fiz uma entrevista com o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, que lutou, né, ao lado do Marighella. E fazendo uma autocrítica sobre o período, ele disse uma coisa muito interessante, que ele falava que o movimento ali que ele estava inserido era um movimento pelo fim da ditadura, mas não necessariamente um movimento pró-democracia. Pegando isso como gancho, olhando para esse cenário de 22 no Brasil, a eleição de 22 será uma eleição de restituição da democracia, ao menos no nível institucional, professor? Olha, essa é uma questão muito interessante, muito importante, né? Eu acho que, como nós tivemos, nesses últimos 2 anos e meio, um governo que foi eleito democraticamente, mas que, ao mesmo tempo, adotou uma retórica e, muitas vezes, além da retórica, muitas ações de desestruturação de segmentos de políticas que já tinham sido consolidadas, como no caso do meio ambiente, mas além da desestruturação de políticas importantes, também um ataque a instituições fundamentais da democracia, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e, às vezes, até mesmo os partidos. Então, por causa de todas essas ações, derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 é uma defesa da democracia, porque ela vai permitir recuperar dimensões nas quais, nos últimos 33 anos, depois da Constituição de 88, nós vimos avançando numa direção muito positiva. Veja que o que ocorreu nos 30 anos anteriores foi uma alternância de governos pró-liberais e governos social-democráticos, independente se fosse o PT ou o PSDB, não é? Uma alternância que, num certo sentido, progressivamente ampliou a garantia de alguns direitos fundamentais que estão na Constituição. Isso, num certo sentido, ficou ameaçado. A declaração do Aloysio Nunes Ferreira, que você mencionou, suscita uma coisa interessante, não é? Durante muito tempo, a esquerda no Brasil não tinha um compromisso, digamos, de fundo com a democracia, não considerava a democracia um valor universal, independente de qualquer circunstância. Quer dizer, a concepção era muito mais usar a democracia como um instrumento para chegar ao poder e, a partir daí, fazer o que se considerava mais adequado do ponto de vista social. A mudança que ocorreu com a experiência da ditadura é que vários diferentes segmentos da esquerda compreenderam o valor universal da democracia. Aliás, eu vou dar um exemplo, Bonfim, um exemplo pessoal. Não é? Eu fui preso como estudante que ajudava a organizar um congresso da UNE, que deveria se realizar em Belo Horizonte. Eu fui preso em 1966. Não é? Fiquei 15 dias preso, 7 dias no DOPS de São Paulo, 7 dias num quartel da Marinha em Santos. Não é? Fui liberado alguns dias depois com um habeas corpus que foi empretado por um advogado que era ligado ao Partido Comunista, do qual um dos meus colegas que fazia parte, que também foi preso comigo, pertencia ao Partido Comunista. E esse advogado entrou com habeas corpus e nós fomos liberados. Poucos anos depois, eu tive um colega que me convidou para fazer um jornalzinho de estudante com ele, foi preso e nunca mais voltou da prisão. Foi morto pela ditadura. Não tinha habeas corpus, porque já tinha ocorrido o AI-5. Né? Então, essa, digamos assim, é um exemplo que eu considero muito importante para mostrar como o valor universal das regras, das normas e dos valores da democracia são universais, independe de você estar mais à esquerda, estar mais à direita, independe da época, independe da conjuntura. Muito legal a reflexão. Nós ouvimos o cientista político da USP, José Álvaro Moisés, gentilmente aqui participando mais uma vez do nosso programa. Obrigado, viu, professor? Bonfim, eu que agradeço, a gentileza foi sua. Parabéns a você pelo programa e também uma saudação para todos os ouvintes. Muito obrigado. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi
e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Thank you.